Bom dia, boa tarde, boa noite, time do Terra Nova Ferraz. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a minha convidada de honra é a minha titi, doutora Tiele Machado. Ai, que linda! Aí com seus difusores, por favor, liguem. Tá lá. Eu coloquei aqui Peppermint com White Orange. Vou até dar uma cheiradinha aqui, porque eu tô com o meu blend aqui. Eu fiz um blend diferente hoje, ó. Para aumentar a concentração. Maravilhoso. Então, gente, eu pedi pro Thiago para eu entrar para falar, porque eu quero começar a gerar no coração de vocês. Eu tô falando no meu grupo, né? Eu quero gerar no coração de vocês a expectativa de estarmos juntos na Convenção Global da doTERRA em setembro. Com certeza estaremos lá coladas. Então, eu estou aqui para gerar essa expectativa no coração de vocês. Eu fui para a convenção na cara e na coragem, sem falar inglês, malmente português, com pouco dinheiro, com o celular sem funcionar, Wi-Fi, sem nada, mas foi uma experiência tremenda. Algo mudou dentro de mim, uma chave. E, assim, eu acredito que vocês comecem a gerar isso no coração de vocês, comecem a estudar sobre a doTERRA, sobre a Convenção Global, o que acontece lá, a transformação de vida que a doTERRA faz. A doTERRA ela não apenas vende óleos, nós transformamos vidas. A intenção nossa é colocar cada gotinha dessa em cada lar e transformar as vidas. Não é só, vamos vender óleo, não, vamos transformar vidas. Eu quero que vocês se juntem a nós e que a gente vá junto com essa convenção em setembro nos Estados Unidos, para vocês aprenderem, verem de perto, né? Nós somos várias palestras com médicos, com cientistas, com veterinários, e assim, eles mostram como que é o trabalho deles humanitário, que eles entram na vida das pessoas ali no Haiti, na África, em cada lugar onde os óleos são extraídos, a doTERRA entra para fazer transformação. E agora, no dia 23 de março, eu e o Thiago estamos indo para a Amazônia. Nós vamos conhecer onde vai ser extraído, onde é extraída a Copaíba. Não sei se vocês sabem, mas graças a Deus nós fomos o casal mais cadastradores do Brasil. Então, nós ganhamos esse cruzeiro, né? Agora, no dia 23, a gente vai estar indo para Manaus, com tudo pago, e a gente deve isso a vocês, que são nosso time. Se não fosse vocês, nada disso aconteceria. E, claro, né, a gente não dorme muito pouco para que isso aconteça, para a gente estar o tempo todo educando, dando atenção, e a gente faz isso com muito amor. Eu, particularmente, faço isso com muito amor, estou ali no grupo o tempo inteiro, dando atenção para vocês, e puxa a orelha e fala o tempo inteiro, tem que estudar sim, tem que abrir o PDF, tem que usar os olhos, use os olhos, porque os olhos, eles nos transformam de dentro para fora, não é somente do lado de fora, é algo interno. Algo aconteceu dentro de mim, Silvana, depois que eu conheci a doTERRA, eu sou outra pessoa, graças a Deus por isso. Então, eu vim aqui para falar isso para vocês, para que vocês comecem a gerar essa semente no coração de vocês, a estar ali na Convenção Global no final de setembro. Acho que começa dia 16. Eu voltei no dia 25, eu não lembro quando foi, eu lembro que eu voltei no aniversário do Judá. Então, primeiro passo, já marca teu passaporte, aí não tem dinheiro, eu também não tinha, não. Eu fui, então bora lá e vamos estar juntos aprendendo mais sobre a doTERRA, tá bom? Agora vou chamar o Thiago, porque ele que vai a segunda parte aí. Amor! Então, na quarta coisa de vem que eu já falei aqui. Vem. O Thiago vai falar agora sobre o CPPG. Você sabe que eu não dou aula, eu sou boa de stories no Instagram. Então, agora é o Thiago que vai falar essa parte. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Rapidamente aqui, hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Ao invés de falar no final, vou falar agora no início sobre a doTERRA e sobre o certificado de pureza dos nossos óleos, que é incrível. Então, vamos lá. Então, aqui, para quem não conhece a doTERRA, aqui, inclusive tem foto aqui, Silvana estava falando, né? Essa aqui é a foto da sede nos Estados Unidos, da doTERRA, sede mundial em Utah, em Salt Lake City. A doTERRA foi uma empresa que foi fundada em 2008, com estudo sobre a missão de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. doTERRA vem do latim presente da terra. Aqui é a foto dos nossos fundadores da doTERRA, são 7 fundadores da doTERRA, inclusive o Dr. Rio aqui, ó, ele é um dos fundadores, ele vai estar aqui no Brasil no dia 23 de maio para um treinamento do Aroma Touch Technique. Se preparem que vai ser muito bacana. Depois, mais para frente, vai dar mais informações. Já falamos algumas informações no nosso grupo e fiquem ligados que vai ser incrível esse treinamento. doTERRA, o mundo é um país. Então, a doTERRA está presente hoje em mais de 50 países, um total de 52 países.
ok? E a doTERRA, ela é uma empresa que ela tem trabalhos sociais muito bacanas, né? Ela tem essa parceria que ela tem com alguns laboratórios, tem parceria de Healing Hands, que em alguns países a venda de produtos ela vai toda para uma atividade social, e tem o co-impacto. Como é que é o co-impacto? A doTERRA, ela não ela não fabrica os óleos essenciais, ela tem os produtores, ela contrata, vamos dizer assim, ela compra lotes, né, de produtores, e ela, quando vai nesses lugares que os seus óleos essenciais, eles vêm, né, de todas as partes do mundo. Quando você compra uma caixinha da doTERRA, você tem o mundo todo na sua casa, porque os óleos são extraídos do seu habitat natural. O frankincense vem da Somália, a lavanda vem da Bulgária e da França, a copaíba vem da Amazônia, aqui no Brasil. Então, cada óleo essencial vem do seu local de origem. E, por conta disso, eles fazem uma mudança de vida nesses lugares. Eles investem em escolas, em saúde, eles realmente fazem um impacto, né, no local que a gente chama de co-impacto. E isso que você não está falando, que a gente vai, inclusive, visitar o local do co-impacto no Brasil, do Copaíba, lá na Amazônia. E aí que aqui tem um mapa mostrando aqui onde tem o projeto social da doTERRA no mundo todo. E está aqui, então, o pessoal aqui não está. De onde eles vêm? Então, está mostrando aqui os locais, né, que cada óleo vem no mundo, né? Então, aqui são alguns, né, porque são muitos óleos, então não são todos aqui nessa foto. E como é que funciona essa pureza dos óleos essenciais da doTERRA? É esse CPTG, é o Certificado de Pureza Testado e Garantido, né, que a gente usa. Como é que funciona esse protocolo? Quando a doTERRA foi fundada, não existia no mundo óleos essenciais com tanta qualidade quanto os óleos da doTERRA. Aliás, não tinha um padrão de qualidade, não tinha uma coisa que parecia assim, esse é um óleo bom, esse é um óleo tal. Então, a doTERRA, ela criou um protocolo. Já que não existia isso, ela criou um protocolo para poder ter, né, assim, garantir a pureza dos óleos essenciais. Só que, obviamente, né, isso não seria suficiente, porque pensa assim, eu mesmo me certificar de que eu sou bom, isso não vale muita coisa. Então, por conta disso, a doTERRA tem uma parceria com esse laboratório aqui, ó, o APRC, Aromatic Plant Research Center. Como é que funciona esse laboratório? A doTERRA, quando ela vai receber, né, matéria-prima de um produtor, ela pega uma amostra e ela manda primeiramente para este laboratório, onde são feitos os testes iniciais. Testes organolépticos, cromatografia gasosa, espectrometria de massa, teste de quiragem de CG, isótopo de carbono 14. Depois de todos esses testes, o laboratório terceirizado, que não tem nada a ver com a doTERRA, fala a doTERRA, esse óleo é ok, esse óleo é puro, você pode pedir, né, um carregamento dele, que ele é muito bom. A doTERRA faz todo o pedido de carregamento e aí sim ela aplica os testes do CPTG, que é esses testes organolépticos, CTP microbianos, CANFT e esses de metais pesados e pesticidas. São feitos todos os testes, então depois disso eles serem envasados e antes de ir para venda, para consumo de qualquer pessoa, eles mandam de novo uma amostra desses óleos que vieram no carregamento da doTERRA para o laboratório inicial, para que eles possam comparar a amostra que foi enviada do produtor no início para teste com a amostra, com o produto que veio no final de toda a extração. Então, para poder confirmar que o que foi mandado para teste é o mesmo que veio no carregamento e faz essa validação final. Após isso, que o produto é colocado à venda. Então, um vidrinho desse, para poder chegar na sua mão, são cerca de 5 anos de preparação de teste para que ele possa ter realmente a sua pureza testada e garantida. E a doTERRA é a única empresa que pega esses testes que são feitos nos óleos e ela disponibiliza para o público. Esse site aqui, o source2u.com, você consegue ver todos os testes, relatórios de qualidade dos óleos essenciais da doTERRA. E olha que beleza, ele está em português. Então, você pode acessar dentro da sua casa em português e verificar os óleos, né, a pureza dos óleos essenciais da doTERRA. É por isso que esses óleos são tão diferentes, são tão poderosos, né, porque eles são realmente puros. Eu costumo dizer que isso é planta espremida, entendeu? Não é nada, não é medicamento, não é remédio, nada disso. É planta espremida de diversas formas, planta, fruto, folha, casca, né, são diversos locais da planta que são extraídos para poder tirar os óleos essenciais. Tudo o que precisamos pode ser encontrado na natureza. Então, desses óleos incríveis que eles têm falado, que agora eu quero convidar a doutora Tiele Machado, que é uma querida nossa aqui, né, que tanto já cuidou não só do Judá, mas do Davi, de mim, da Silvana. É um pacote completo, né, doutora? Você cuida da gente, né? Então, assim, a gente agradece muito, nós nos sentimos muito honrados de poder estar aqui. Obrigada. Não é para qualquer um, né? Ter uma classe com a doutora Tiele, com o nosso time. Então, o time é para poder realmente se sentir assim, lisonjeados, mesmo de ter essa oportunidade, de poder ouvir, de aprender muito. Eu quero aprender muito hoje. Né? Vamos! Vamos aprender juntos, vai ser muito bacana.
Doutora Shelley, fique à vontade. Obrigado. Posso compartilhar? Pode compartilhar sua tela e nós vamos começar. Vamos lá, então. Ver se está tudo certo. É aqui, né? Compartilhar a tela. Isso. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Fique à vontade, eu vou te botar aqui, ó, pequenininho. Assim. Porque senão vai ficar na minha frente esse negócio aqui. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada a todos que estão aqui, que são do time da Silvana. Muito especial para mim também, que eu já acho que você já conhece, é o meu marido, né? O Maurício. Maurício Olhos for Life, que é naturopata, aromaterapeuta e tem ajudado tantas pessoas também com os óleos essenciais. A gente iniciou a nossa jornada juntos né? Deixa eu tirar isso. A gente iniciou a nossa jornada juntos na busca pela saúde do nosso filho e a aromaterapia, ela caiu como, assim, um presente divino para a gente, através até da Silvana e do Tiago, que me apresentaram. O primeiro óleo que eu conheci da doTERRA, do Brasil mesmo, foi do DR Prime. E antes eu utilizava outros óleos e eu vi a enorme diferença que faz a gente utilizar um óleo com a pureza de que ele acabou de falar aqui pra gente. Então, eu me sinto lisonjeada de estar aqui falando com vocês da área que eu mais amo, que é o intestino, que é o trato gastrointestinal, que é explicar como que tratando o intestino de bônus, só assim de bônus, você está tratando a sua saúde como um todo. Então, obrigada a todos que estão aqui, espero que vocês gostem da aula. E eu fiz uma aula um pouco diferente, eu não expliquei por que é importante o óleo, como que o óleo ser puro é importante, por que é importante ativar o sistema límbico, não. Queria que vocês entendessem como que é a sinergia desse blend, do Zengest, como que ele faz a diferença em diversas áreas do trato gastrointestinal. Mas antes, para isso, eu tenho que explicar um pouco para vocês como é que funciona essa dinâmica. Por que é importante tratar o trato gastrointestinal? E aqui eu trouxe o meu currículo um pouco para vocês, ó. Eu fiz pós-graduação em nutriendocrinologia funcional com o Dr. Lai Ribeiro. Eu fiz pós-graduação em nutrologia também pela Abram. Sou membro da Associação Brasileira de Ozonoterapia, ortomolecular, da SOBRAF, Estudos de Fisiologia e Bioquímica Humana. Sou terapeuta neural, trabalho com medicina quântica e personalizada por biorressonância, termografia, homeopatia e homeopatia detox, e agora homeopatia biofal também, está atrasado isso daí. Modulação hormonal e correção do eixo HPA, que é da hipófise da adrenal. Terapias bioenergéticas com uso inclusive dos quânticos, que eu falei antes, e a microscopia de campo escuro, que a gente consegue ver a uniformidade do sangue vivo. Mas vamos lá. Por que é importante olhar para o Zengest e falar, meu Deus, isso é uma joia rara, que muitas vezes subestimamos, né? A gente pensa em um monte de óleo para usar antes, mas ninguém pensa em usar o Zengest primeiro. E olha só, os nutrientes são a matéria-prima mais importante. Deixa eu tirar isso daqui que está me atrapalhando. Os nutrientes são matéria-prima de mais de 100 trilhões de células orgânicas, onde 50 mil são trocadas todos os dias. Então, pensa aqui comigo. O seu cabelo, um dia ele já foi ou um hambúrguer ou uma maçã. A qualidade dos seus órgãos, dos seus hormônios, dos seus neurotransmissores, de todos os seus tecidos, ela vem de uma matéria-prima. Então, se a sua matéria-prima é hambúrguer e Coca-Cola, o seu organismo vai ter que se virar para produzir tecido, órgão, e o que faltar desses alimentos, ele vai ficar sem. Mas, se você tiver uma alimentação equilibrada, se você tiver uma alimentação saudável, orgânica, vindo de produtos que são mais naturais e não industrializados, todo esse organismo ele vai ter uma matéria-prima adequada para funcionar então melhor. Então, o nutriente é o alicerce do corpo humano. Não basta pensar que assim, o corpo humano não faz alquimia. Então, ele pega o alimento e transforma em um órgão.
Não, ele vai catando os ingredientes dos alimentos para assim a gente poder fabricar, vamos botar assim, ó, fabricar os órgãos, fabricar os neurotransmissores, fabricar os hormônios. Então, isso tem que ficar bem claro. A alimentação é a base de toda e qualquer terapia, tratamento, e até para manutenção de saúde também. Então, tem que ficar clicando aqui, né? Então, o seu organismo, ele precisa de nutrientes, ele não precisa de remédios. E vamos entender um pouquinho como funciona essa digestão? A gente vai lá, tá comendo aqui a sua maçã, ó, primeiro tem o processo de mastigação, salivação, mistura dos alimentos com a língua, depois ele desce pelo esôfago, cai aqui, ó, no estômago e ele entra no intestino. A primeira parte do intestino chama-se intestino delgado e a segunda parte do intestino se chama intestino grosso. Então, a maioria dos alimentos, a maioria dos nutrientes absorvidos, eles são aqui, ó, na primeira parte do intestino. E a segunda parte do intestino é mais para também troca de água, para absorção de água. Mas todo esse processo aqui, cada parte tem uma função que vai fazer total diferença no processo final de digestão. Então, por isso que o Zengest ele é tão inteligente, porque ele atua desde lá de cima até embaixo. Ele é completo, e vocês vão entender mais por quê. Vamos lá. Vamos começar, então, pela boca. Eu fiz um pequeno resumo para entender como que é importante, inclusive, a mastigação. E quando a gente fala de óleos essenciais, aonde eles atuam, no sistema límbico, que vai atuar ali na resposta vagal, que fala muito do 10º par craniano, que é o nervo vago, a gente tem que entender por que ele funciona da cabeça, aqui da boca, até a barriga do intestino. E tudo começa na boca. E uma das formas de se entender isso é a inervação da boca. Olha só como o nervo vago está presente, isso aqui é só na boca, tá, gente? Como ele está presente na boca em várias inervações. Desde aqui, ó, da aponeurose palatina, que são parte da boca, isso não vem em questão. O que eu quero mostrar para vocês é que ele está em diversas partes da boca. E como tem um componente autonômico, que é onde, inclusive, os óleos essenciais vão atuar. Lembre-se que da inibição parasimpática e simpática é quando leva e traz uma informação. O componente autonômico é um dos principais componentes que os óleos essenciais, inclusive, trabalham. Vocês podem... Quando você cheira um óleo, automaticamente o seu corpo ele se readapta às lembranças daquele cheiro e também ele libera um monte de reações químicas correlacionadas com o componente autonômico, que é essa resposta de fight or flight, de luta e fuga, que está muito relacionada também às adrenais, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, olha só quanto componente sensorial, motor, autonômico está relacionado já só na boca. E a boca, ela possui uma grande inervação vagal. Então, quando não sei se vocês todos aqui sabem, eu trabalho com crianças autistas e um dos grandes problemas que as crianças possuem é o que a gente chama de disbiose, mas lá na frente eu vou explicar, mas, resumidamente, é uma bagunça intestinal. E o nervo vago, ele está muito relacionado a essa disbiose por causa do sistema nervoso entérico. E ele vai, ó, desde lá de cima até lá embaixo. E olha só como essa inervação vagal, ela está inclusive relacionada a um dos maiores problemas do autista, que é a seletividade alimentar. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo, se já aconteceu com vocês, de quando vocês fez aquele cheirinho de comida de vó, automaticamente não vem sensações da sua infância? Então, com a criança autista também é assim. Ela começa a ter sensibilidade a alguns tipos de cheiro, que esses cheiros ligam algumas partes do cérebro que faz ela ficar enjoada, nauseada, e muitas vezes até liberar uma quantidade de suco gástrico no estômago que pode gerar até uma dispepsia, uma azia, um refluxo. E ela começa a fazer o quê? Evitar a comida. Então,
chegar no nervo vago também é um dos nossos objetivos. Aqui eu estou falando de autismo, mas isso serve para qualquer tipo de condição. Chegar no nervo vago, tratar essa disfunção autonômica que pode estar ocorrendo com a pessoa, faz parte também de um planejamento de tratamento. E aí, olha como os óleos essenciais já ajudam nessa parte também de autonomia do sistema nervoso simpático parasimpático. Aqui, descendo mais um pouquinho, boca, né, esôfago e agora o estômago. O estômago é super importante, gente. O estômago tem uma função de fazer a primeira digestão do alimento, não, a segunda, né, que começou na boca. Mas uma digestão mais química, é basicamente química, porque libera ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai deixar o estômago com um pH bem baixo. O que isso quer dizer? Que os alimentos vão começar em um processo de digestão, que os alimentos que são grandes vão começar a ficar menores, porque eles vão ativar algumas enzimas no estômago, elas precisam estar com uma acidez. Só que o uso de remédios, o uso de antibióticos, o uso dos prazóis da vida acaba diminuindo essa acidez do estômago e aí essas enzimas não conseguem ficar ativas. Então, os alimentos que eram grandes começam a ficar, continuando grandes, não ficam tão pequenos. Então, isso é um problema, porque eles vão acabar chegando lá no intestino grande e não deveriam chegar. Outro problema é que esse suco gástrico, bem ácido, ele também é uma barreira para a possível bicharada que possa estar entrando no seu organismo. Então, um estômago ácido vai ajudar a matar esse organismo. Esse micro-organismo, se não estiver com esse suco gástrico tão ácido, básico, um pH mais lá em cima, a bicharada vai viver, ninguém vai morrer não. Aí vai acontecer um supercrescimento de bactérias, carboidratos, de proteínas mal digeridas, e aí vai aumentar a inflamação. Quando se aumenta essa inflamação, pode aumentar o refluxo, pirose, e de bônus, assim, tu não vai ganhar uma desbiose intestinal. Então, tratar a hipocloridria é importantíssimo. Então, depois vocês vão ver lá na frente como que o óleo essencial, inclusive tópico, tá, gente? Não estou falando de ingestão nem nada. O óleo essencial tópico ali na área mesmo do estômago vai auxiliar que isso daqui é um suporte para essa baixa acidez estomacal que pode estar levando a uma hipocloridria. Então, por que é importante, quando eu penso em estômago, pensar em cérebro? Hoje se fala muito em conexão cérebro-intestino, mas eu vou falar para você, além de conexão cérebro-intestino, existe intestino-fígado, intestino-pâncreas, intestino-adrenal, intestino resto do corpo. O intestino, na verdade, é o nosso grande modulador da nossa saúde. Então, se não há uma qualidade da mucosa intestinal, uma qualidade do cocô, pode ter certeza que vai estar lá na frente, se não conheceu ainda, vai conhecer lá na frente algum sintoma ou alguma doença correlacionada com essa desbiose que está no intestino. Então, vamos lá. Já Hipócrates dizia, né? Cara, nem sabia de muita coisa, né? O pai da medicina já dizia que toda doença começa no intestino. Então, ele, lá atrás, não sei quantos séculos atrás, o cara já sacou que no intestino é onde começava as doenças. E eu vou contar para vocês uma história que eu adoro contar, sempre em palestras, assim, que ele foi o nosso primeiro termografista. Sabe o que ele fazia? Sabe como é que ele identificou que essa inflamação no intestino, ela era importante como um agente de causa e efeito na doença? Ele pegava a pessoa, né, que estava doente e cobria ela de argila. Então, uma área inflamada, uma área doente, ela vai ter uma temperatura maior. Então, ele foi nosso primeiro termografista, porque ele começou a perceber que as pessoas mais doentes, elas tinham a argila ao redor do abdômen mais molhada, ela não secava, porque era uma área mais quente. Então, a inflamação intestinal estava presente quase em todos os doentes. Por isso também que ele falou que toda doença começa no intestino. Adoro essa história. E quem fala que isso não existe, no mínimo, não está sentando o bumbum para estudar, né? Porque, se você chegar lá só no Google, esse não é o Google comum, não. Isso aqui é o Google escolar, onde estão praticamente todos os artigos científicos do mundo.
Então, se você botar lá gut brain, que quer dizer intestino, cérebro, que com esse tracinho, a relação entre os dois, você vai ver, ó, isso aqui, acho que eu fiz essa pesquisa no ano passado, dei esse print dessa minha tela. E naquela época já tinham 28.700 artigos, hoje com certeza tem mais. Então, não pode chegar e falar que não é importante cuidar do intestino, gente. Nessa altura do campeonato, quem fala isso é vergonha alheia, porque isso já está mais do que provado, né? O mundo inteiro fala disso e não pode só a gente aqui, né? A gente vai falar de cocô, de intestino, as pessoas ainda fazem cara de que a gente não sabe do que a gente está falando. Então, é importante, sim, tratar o intestino e vocês vão... Coloquei alguns artigos aqui, mais relacionados ao autismo, explicando como que é importante essa correlação entre intestino e cérebro e a severidade de problemas gastrointestinais está correlacionada com o autismo, um autista em grau mais severo. Esse aqui é um artigo que mostra, por exemplo, isso. Esse outro aqui correlacionando o autismo com doença inflamatória intestinal. Esse aqui mostrando que a maioria das crianças tinham problemas gastrointestinais. Esse outro aqui mostrando que o autismo estava correlacionado, e para pacientes que tinham problemas, né, com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, também estava correlacionado com problemas intestinais. Então, gente, é um mundo de intestino, de artigos. E esse aqui é um dos meus prediletos, né, que eu já tinha colocado antes, a relação entre problemas gastrointestinais e a severidade do autista. Então, isso... Vocês estão falando comigo alguma coisa? Eu não estou ouvindo vocês. Espera aí. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Não, eu tinha um áudio ligado aqui, mas eu já desliguei já. A pessoa entrou com o áudio desligado. Ah, tá bom. É que eu não estou ouvindo. Já desliguei já. Deixa eu tirar isso aqui. Então, vamos lá. Então, é importante isso falando de autismo. Mas, gente, vocês podem levar isso para um monte de coisa. Vocês podem levar isso para a doença de Hashimoto, a tireoidite de Hashimoto. Vocês podem levar isso para artrite reumatoide, outras doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, como Parkinson, Alzheimer. Tudo está correlacionado. Nós não somos pedaços de órgãos que está dentro de um saco de batata. O nosso dedão do pé conversa com a nossa cabeça. Então, é importante deixar para trás esse paradigma que a medicina e que o corpo humano ele é segmentado. E a gente começar a olhar para o intestino como se fosse um centro de controle. Meu marido trabalha embarcado, eu digo que o intestino é a ponte. Eles dizem que é onde fica lá o centro de comando do navio. E assim também é o intestino. E quais são os principais sintomas gastrointestinais? Você tem que levantar assim, ó, levantar a orelha e saber que tem que fazer alguma coisa pela sua vida. Evacuações e fezes alteradas, gases e flatulência, dor e agitação ao agir social, que eu estou falando mais até do autista, ingestão de fezes, que algumas crianças que têm tanto problemas gastrointestinais, tem tanto verme, tanta bicharada, que pode levar, e até desnutrição, a deficiência de algumas vitaminas e minerais, levar ao que a gente chama de pica, que é comer coisas que não são, né, comestíveis. E uma delas é fezes, outras comem terra, tijolo. Então, vamos lá, ó. Diarreia crônica, fezes com muco, assadura, fezes com odor forte. E um sintoma muito importante também, que você pode olhar lá no cocô, são restos alimentares. Nós temos uma escala, que chama escala de Bristol, em que ela classifica a consistência do cocô. Alô? Que ela classifica a consistência do cocô. Então, quanto mais próximo de 1, são aqueles cocôs mais duros. E mais próximo da escala nível 7, são cocôs mais diarreia. Então, o ideal é estar ali no meio, entre 3 e 4. Então, ter uma tabelinha de uma escala de Bristol na cabeça é importante para você saber se o seu cocô está bom ou não. E tem que estar lá entre 3 e 4. Então, eu chamo de cocô bananinha. Aquele cocô que sai parecendo uma bananinha e não suja o bumbum. Adoro falar de cocô, gente. E por que é importante a gente falar tanto de intestino?
O intestino está em constante contato com os alimentos, é uma barreira física contra bactérias, fungos, vírus. Mais de 90% da serotonina é encontrada no intestino. Então, às vezes, a gente faz exame, né? Vem aquela serotonina, nossa, enorme no exame de sangue. A gente achando que aquilo tá lá vindo lá de cima. Não, gente. Em geral, o aumento da serotonina também, uma serotonina extrapolando o nível do laboratório, do normal, ela indica também um fator de desbiose. Tá acontecendo alguma coisa ali no intestino que está produzindo mais serotonina. Mas até a serotonina, ela é produzida no intestino. 90% de toda a serotonina que a gente tem no nosso corpo. 70% do sistema imune está no intestino. Olha só, isso aqui não pode esquecer. Porque isso a gente vai precisar de 70% do sistema imune estar no intestino para entender mais coisas lá na frente. Vitaminas, minerais são absorvidos no intestino e são cofatores para reações enzimáticas no metabolismo, na conversão de nutrientes, nas gorduras. Então, se eu não tenho um intestino saudável, eu não vou absorver corretamente essas vitaminas e minerais. Pode tomar o suplemento mais caro do mundo. Se tiver problema intestinal, não vai absorver, vai fazer cocô rico. Por isso que é muito importante tratar o intestino. Não adianta ficar comprando um monte de suplemento, fazendo um monte de coisa doida, porque o primeiro passo é a alimentação. E nesse caso aqui, o suporte, vocês vão ver depois, o suporte feito com chás, com próprios óleos essenciais, vão ajudar esse intestino a se curar. Os aminoácidos, que são derivados das proteínas, eles são precursores dos neurotransmissores. Então, eu acho engraçado que às vezes a gente esquece que a criança seja muito feliz, que a criança seja concentrada, né? Que a criança tenha muita acetilcolina no cérebro, esquece que aquela acetilcolina, ela precisa de uma matéria-prima, que esquece que uma dopamina precisa da matéria-prima. Então, gente, o neurotransmissor, antes dele ser neurotransmissor, ele já foi uma proteína, foi um aminoácido, já foi uma proteína. Então, se eu não tenho um intestino saudável, eu não vou conseguir absorver esses aminoácidos adequadamente. E eu não vou conseguir produzir esses neurotransmissores adequadamente. A gente não faz fotossíntese ainda. Não é? E o que seria um intestino saudável? Isso daqui, ó. A gente vai lá, comeu, né? Vamos botar aqui o exemplo. Comemos lá nossa lentilha rica em proteína. E aí, essa proteína, vamos supor que essa lentilha tem uma sequência de aminoácidos 1, 2, 3 e 4. Estão vendo aqui comigo? Uma proteína é um conjunto de aminoácidos. O aminoácido pequenininho, a proteína, ó, é grandona. Por isso que, ó, mastigar, estômago, pepsina, enzimas digestivas, é todo um trabalho para quê? Para transformar essa proteína grandona em aminoácidos pequenininhos. Aí chegam os aminoácidos pequenininhos lá no intestino, ó, olha que beleza, todo mundo juntinho aqui, ó, aqui os interócitos, um coladinho do outro, fazendo uma barreira intestinal, e o que tem que passar são os aminoácidos, ó, 1, 2, 3 e 4, a proteína fica de fora, se tiver alguma proteína grande. Mas o que acontece com o intestino permeável, com o intestino rala-tripa? É um intestino ralado, machucado, igual aquele joelho quando a gente caía, assim, no asfalto, brincando. Ralou o joelho, ficava aquelas marquinhas assim de sanguinho. É a mesma coisa que acontece com o intestino, fica todo machucado, ó. Aí quando machuca, fica todo aberto. E se chega uma proteína grande assim, elas não estão mais juntas assim. Então eles vão passar daqui do outro lado. E aí, qual que é o grande problema? Uma proteína grande dessa na corrente sanguínea pode estimular o sistema imune a ficar meio doidão, meio malucão. E ele pode, numa dessas, atacar as articulações, o cérebro, a tireoide, os rins. Por isso que é também, além da deficiência, né, nutricional, além do problema em alergias, além disso, ainda tem o problema de você deixar o seu sistema imune, seu organismo doidão. Por isso que tem que deixar o intestino assim, fechadinho. E ele não pode ficar assim. E quais são essas consequências do intestino permeável, intestino rala-tripa, se eles não forem tratados? Deficiência de vitaminas, né? Nutrientes e vitaminas. Quanto mais inflamação, mais difícil vai ser absorver esses nutrientes.
Um estresse intestinal que pode gerar também o estresse dos órgãos das proximidades, como eu falei, ao eixo intestino adrenal, intestino pâncreas, intestino fígado. Alergias alimentares são criadas, imagina, você está comendo um alimento super saudável, vamos botar um exemplo, está comendo um feijão super saudável, mas você vai passar a ter alergia àquele feijão porque o seu intestino está ralado, porque vai passar proteínas do feijão para onde não deveria passar e o seu corpo vai começar a reagir àquele alimento. Não estou nem falando ainda de leite e glúten, tá? Eu estou falando de alimentos saudáveis. As alergias são criadas por causa de uma causa, e a causa aqui é o problema intestinal. E a detoxificação fica comprometida. Vamos imaginar aqui, quero tirar metal pesado dessa criança. Vamos quelar, vamos lá, maior trabalho para quelar. A maioria dos metais, quando estão sendo quelados, eles vão para onde? Para a vesícula biliar. O fígado faz lá um rearranjo, joga para a vesícula biliar, e a vesícula biliar joga através da bile aonde? No intestino, para ser eliminado pelas fezes. Se você tem um intestino rala-tripa, todo o trabalho que foi feito para fazer esse tipo de quelação, ao chegar no intestino, volta de novo. Ou seja, é uma redistribuição de lixarada. Então, a detoxificação fica comprometida quando não há essa saúde intestinal. Fungos e bactérias podem ser mobilizados para dentro do corpo. Quando essas barreiras são rompidas, se tem bicho ali no intestino, como fungos e bactérias, a facilidade de translocação. Eles têm uma facilidade de entrar no organismo. E faz a formação de anticorpos indesejáveis devido à desordem imunológica. Como eu já expliquei. E aí, minha gente, vem isso daí, ó. Olha só que beleza. Olha só quanta coisa vem a partir de uma inflamação, de uma fogueira intestinal. A fogueira está aqui, mas queima todo o resto. Que vai desde uma obstrução nasal, rinite, problemas de infecção de via aérea superior, aquela criança que vive com bronquite, asma, e dá-lhe remédio, quando às vezes o problema está aqui embaixo. Essa é a grande ironia, olhar para as pessoas segmentadas, com sintomas. É problema de via aérea, então remédio para via aérea. Nem sempre é problema de via aérea. Opa, vamos pensar no intestino? Será que está acontecendo alguma coisa, né? Ó, síndrome da fadiga crônica, enxaqueca, mau humor, o próprio autismo, cólicas, gases, distensão, diarreia, fibromialgia, hoje está muito correlacionada à inflamação intestinal, artralgias, doenças por imunocomplexo, como eu falei antes, a tireoidite Hashimoto. E vamos entender, então, o que seria essa disbiose? A morte reside no intestino. A má digestão é a raiz de todos os males. De novo, o sabe tudo. E aqui uma frase que eu faço principalmente para os autistas, para explicar como que é importante a disbiose no autista. O desequilíbrio na composição dos micro-organismos que compõem a microbiota intestinal ocupa papel central no transtorno do espectro autista. A redução da biodiversidade do número de espécies associadas ao aumento de vírus, fungos e bactérias patogênicas favorece a complicação e as comorbidades do autismo, porque vai fazer uma bagunça intestinal. Então, a disbiose nada mais é do que uma alteração de número, tanto, geralmente é para mais, tá, gente? Para mais quanto para menos, e a qualidade das bactérias do intestino, em que são bactérias que devem ter muito boazinhas, né? As bactérias muito boazinhas, nossas amigas, para bactérias que não deveriam estar aí. Bactérias são chamadas bactérias patogênicas. E aí começa assim, olha só o samba do crioulo doido. Uma disbiose oral, né? Aquela pessoa que já tem problema, já começando na boca, porque, não sei se vocês sabem, a gente já começa a ter todo um universo de bichinhos também para ajudar a nossa digestão na boca. Depois vamos para o estômago com a hipocloridria, que aquelas proteínas grandonas vão chegar grandonas ainda no intestino, favorecendo a SIBO, que seria um crescimento desordenado de bactérias no intestino delgado. E aí disbiose, inflamação intestinal, disfunção imunológica, inflamação crônica, neuroinflamação e outras inflamações também sistêmicas. E quais seriam os principais sintomas dessa disbiose da SIBO?
dor abdominal, agitação, sono ruim, uma distensão abdominal, refluxo, náuseas, diarreias, aquelas fezes que quando você vai pegar o cocô da criança dá vontade de morrer, doenças autoimunes. Aí você pergunta, gut brain, cérebro, intestino? Sim, nós temos um sistema nervoso entérico. Olha só que legal. Essa chama-se uma organização do sistema nervoso entérico. Ele é conhecido como uma divisão própria do sistema nervoso autônomo, juntamente com o sistema nervoso simpático e parasimpático. Lembre-se que eu falei lá do nervo vago? Como que ele está presente em várias áreas do trato gastrointestinal, uma delas é essa daí, através do sistema nervoso entérico, participando principalmente da resposta do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que é onde os óleos essenciais também atuam muito. Então, aqui eu coloquei como que é essa liberação de cortisol e essa relação do nervo vago com o intestino, com as adrenais. Aqui a microbiota, alterando toda essa resposta também. E funciona mais ou menos assim. Isso aqui é um resumo, né, de uma das aulas que eu dou aula também para médicos, para nutricionistas, para pais também de autistas. E esse é um resumo mostrando como que é importante essa correlação do sistema nervoso entérico do nervo vago. Então, aqui temos o cérebro, aqui o intestino, e o nervo vago fazendo essa ligação WhatsApp entre os dois aqui, a resposta ao estresse vai liberar o cortisol, que pode alterar a atividade imunológica daquele ser humano e favorecer alergias no intestino. Assim, altera também a modulação da microbiota, favorecendo uma leaking gut syndrome, que é aquela hipermeabilidade intestinal, e a dificuldade de absorção desses aminoácidos. E aqui eu coloquei um especial, que é o triptofano. O triptofano lá em cima vai virar a serotonina. Se vocês não sabem, a serotonina também vira melatonina. E há uma alteração de neurotransmissores no cérebro. O que acontece é que todo esse estresse vai favorecer ainda a infecções oportunistas, fazendo samba do crioulo doido no ser humano. E você não está falando isso tudo, doutora? Vai falando isso tudo para mim, eu tô quase me jogando aqui no chão e tendo convulsões, porque agora ferrou, né? Tem muita coisa que fazer para tratar meu intestino. E o que fazer para tratar esse intestino? Não se engane, a saúde começa na boca. Não tem mais nada o que fazer, a não ser sair correndo atrás de uma nutricionista boa, que te oriente. Não vai sair correndo atrás do Dr. Google, procurando uma dieta para fazer, porque nutrição deve ser tratada com pessoas que saibam o que estão fazendo, porque vocês viram como é complexo? Então não adianta ir na blogueirinha do Instagram, não adianta ir no Google pesquisar como fazer uma boa dieta. A dieta tem que ser orientada por nutricionista, e o nutricionista tem que conversar com o seu médico, para que esse casamento, eles trabalhem juntos e não tem noção como isso faz diferença na saúde de uma pessoa. E quais seriam os objetivos iniciais desse início, dessa atenção voltada para a nutrição e com o uso de algumas abordagens naturais também? O controle da dor abdominal, auxiliar a digestão, melhorar a hipermeabilidade intestinal e, assim, tratar os sintomas intestinais, auxílio nos refluxos, essa busca eterna pelo cocô bonito, melhorar a colite, aqui no caso do autista, eu chamo de colite autística, e a prevenção e suporte, inclusive, das doenças autoimunes. Porque se a doença autoimune ela começa no intestino, nada mais justo do que a gente tratar o intestino primeiro e não só a doença autoimune lá na frente, né? E como ajudar, então, o meu trato gastrointestinal? Vamos começar aqui, bem junto comigo, ó. Número 1, planejamento alimentar. Uso de alimentos naturais, retirada de produtos, isso aí vocês podem fazer sozinhos, né, gente? Que porcaria ninguém merece, né? Retirada de produtos alimentícios. Se tá desempacotando, já tá, né? Já mostrou que aquilo não é natural. Retirada de alimentos pró-inflamatórios, aqui eu já estou falando mais do leite e do glúten. E estudar essa dieta aqui, ó, dieta paleolítica, que é a base de uma dieta saudável, natural. E como você pode ajudar mais? O suporte enzimático, com uso de tinturas e chás, enzimas digestivas, homeopatia, consultando o seu homeopata. E olha eles aqui, ó, o uso de óleos essenciais também.
e tratar a inflamação subclínica que pode estar presente ali, através da presença de parasitas, metais pesados e um desequilíbrio do microbioma intestinal, que é a disbiose, como a gente conversou. E aqui, falando de autismo, eu fiz questão de colocar aqui para vocês que os autistas, não sei se vocês sabem, eu tive um filho, meu filho é vivo, tá, gente? Quando eu falo eu tive um filho, parece que ele morreu, não é isso não. Mas meu filho está muito vivo e saudável, graças a Deus. Mas eu tive um filho com um diagnóstico de autismo já, e hoje, graças a Deus, ele já está em fase de recuperação, ele já não se enquadra mais no diagnóstico, e eu tenho que colocar aqui algo para vocês sobre autismo, porque faz parte do que eu faço também hoje, todos os dias. Então, olhando só para o autista aqui agora, qual seria um plano de ação? É tratar a enterocolite autística através de um reparo intestinal com o uso de pré-bióticos, probióticos, consulte médico nutricionistas. Um plano de ação com planejamento alimentar através da dieta do carboidrato específico, uso de rotação, uma dieta sem glúten, sem caseína, procure também médico e nutricionista. Tratamento das infecções oportunistas e detox, uso de auxiliares digestivos, e aqui entra os óleos essenciais, reposição de vitaminas e minerais. Eu tive que colocar isso para vocês entenderem como funciona a nossa cabeça no início do tratamento de uma criança autista. É basicamente isso daqui. E falando de Zengest, né? Falei isso tudo para chegar nesse óleo espetacular, maravilhoso. Vocês já viram que eu coloquei aqui, ó, Digest Zen, né? Porque é a fotinho mais linda que eu achei sobre o Zengest na internet. Eu tenho Zengest aqui em casa, vou pegar para vocês daqui a pouco. Não falta, tá? No meu LRP, tá todo mês. E hoje o meu filho aprontou uma, porque ele pegou o Rolon e passou no corpo inteiro. Eu dei mole com Zengest que tá banho na criança. Fiquei com medo, né? Passou no corpo inteiro. Ele se amarra em passar Zengest para comer, para tudo, e passou o Zengest. Então, mas vamos lá. O que é o Zengest? O Zengest basicamente são esses 4, tem esses outros 3 aqui que também fazem uma maravilha no organismo, mas eu separei para falar para vocês sobre esses 4 óleos que estão dentro do blend. Um é o gengibre, que eu não vivo mais sem, além de usar Zengest todos os dias, eu uso gengibre também, porque melhora o metabolismo, melhora a digestão, e eu queria que vocês estudassem o gengibre por causa do gingirol. Hoje temos no mercado um suplemento chamado biointestil. O gengibre tem sido estudado e muito para tratar a disbiose intestinal. Além disso, ele auxilia também no refluxo, nas náuseas. Quando está grávida, fala, né? Cheira gengibre, toma chá de gengibre, porque ele atua diretamente lá no nervo vago, auxiliando o controle de náuseas e refluxo, dispepsia, constipação, e atua diretamente na disbiose. Por isso que ele é incrível, porque o gengibre, olha, gente, falando para vocês, juntar gengibre e Zengest, porque no Zengest já tem gengibre, mas ainda coloco mais gengibre. É um dos meus blends prediletos para tratar sintomas digestivos. Coloquei aqui ainda o coentro, né? Que vai também tratar gases, náuseas, mas o principal, a flecha, a certeira dele é a intoxicação. Então, tem intoxicação alimentar, tem intoxicação por metal pesado. O coentro é um dos principais óleos que a gente pensa para tratar esse tipo de intoxicação. Hortelã-pimenta, né, a gente me permite, não precisa nem falar, né? É um dos principais óleos essenciais indicados na alimentação, no trato gastrointestinal. Ele vai... E, olha, vou te falar para vocês. A hortelã-pimenta, ela fica dentro da minha carteira, porque eu tenho problemas de enxaqueca. Na primeira aura que me dá, eu já cheiro a minha hortelã-pimenta. É uma das primeiras a cortar a minha enxaqueca. Em geral, eu tenho enxaquecas quando eu almoço na rua, quando eu estou no consultório. Por que eu tenho enxaqueca? Porque o alimento feito na rua, né, que não é feito em casa, pode ter algum tipo de contaminação cruzada, em geral é o glúten, que me gera dor de cabeça. E a hortelã-pimenta é um dos principais que me auxiliam fazendo a inalação mesmo a cortar esse efeito da dor de cabeça.
Então, ela vai atuar no desconforto abdominal, em cólicas, vai ajudar a digerir melhor os alimentos e auxilia na digestão, inclusive de proteínas. Coloquei também aqui a erva doce. A erva doce maravilhosa, usada não sei quantos mil séculos na vida, né? Ela também vai usar no detox renal, principalmente. Enquanto esse aqui, o coentro, atua principalmente em detox hepático e intestinal, a erva doce, ela vai atuar principalmente em detox renal e ainda vai ter atividade antiparasitária. E como e onde usar o Zengest? Inalação, um dos principais usos, né? Tópico, principalmente em plexo solar, na área umbilical. Vou mostrar para vocês isso bonitinho, tá? Umbilical, pâncreas, fígado, nos pulsos, meu filho chama de sistêmico. E vocês sabem, né, que nos Estados Unidos existem cápsulas de Zengest. E é sensacional o uso de cápsulas de Zengest. Vou contar para vocês que eu utilizo cápsulas de Zengest e, para mim, hoje, substituiu o uso das minhas enzimas digestivas, que eu não podia ficar sem. Porque foi uma vida inteira, né, de agressão, de inflamação. Eu fui descobrir que eu era intolerante à caseína, a glúten, essas porcaria toda, só depois de velha, só depois de fazer a pós-graduação no Laí Ribeiro. E eu cheguei a ser internada pelas minhas crises de enxaqueca. E eu preciso usar enzimas digestivas até hoje. Só que o Zengest, ele me auxiliou nisso. Eu não preciso mais usar enzimas digestivas. E o uso tópico, hoje, principalmente no meu filho, é sensacional o efeito que faz. E vou mostrar para vocês aonde. Coloquei esse videozinho aqui. Vamos ver aqui para vocês entenderem como que eu sou apaixonada pelo Zengest e aonde aplicar topicamente. Não vem com aquele negócio que tem que só inalar, não, só engolir, não. Aqui nesse caso, gente, vocês podem botar ele direto, tá ali próximo, ó. Próximo da pele mesmo, dos órgãos, vão ser absorvidos, vai estar ali pertinho. Aqui coloquei para vocês o sistema gastrointestinal. Vou botar assim, grandão, né, para vocês verem melhor. Aparece? Deixa eu botar para cá. Então, aqui, ó, aonde a gente vai aplicar o Zengest? Aqui é o plexo solar, então vou aplicar aqui bem na área do estômago, bem abaixo dessa fúcula aqui, no umbigo, na área do fígado, na área do pâncreas, e eu coloco ainda próximo à jugular também, na direita, e no timo. Então, de novo, vou botar aqui para vocês. Por que é importante vocês entenderem que as pessoas, né, têm essa dificuldade, às vezes, de falar, mas tópico faz efeito? Faz, gente. Faz muito efeito. O óleo essencial, ele é feito de óleo, a nossa pele, ela absorve óleos, porque é lipossolúvel. Então, você colocando o óleo essencial em cima do órgão-alvo, vai fazer uma enorme diferença. O que eu aconselho para vocês? Fazerem essa aplicação um pouco antes da alimentação, para quando demora em torno de uns 20 minutos para poder ser absorvido. Então, para quando iniciar o alimento, isso já está na corrente sanguínea e já está aqui próximo dos órgãos-alvo, que aqui no meu caso, aqui em casa, o principal é esse daqui, ó. Não deixe meu filho comer sem fazer isso. Isso é essencial aqui em casa. E quando não faz hoje, eu já vejo que tem uma alteração, inclusive, do comportamento. E fazer pressão profunda. Coloquei aqui, não sei se vai ficar boa a imagem. Por que a pressão profunda ela é importante? Olha só, nas mãos, gente, pega o óleo essencial, passa na área do fígado, na mão, essa aqui é a mão direita, você vai estar pegando o fígado e rim, vou virar a mãozinha agora, mão, fígado e rim, na parte da frente da mão também, e a mão esquerda, não pode esquecer, não é só uma mão não, tá? A pressão profunda. Faz na mão esquerda, porque a mão esquerda é onde vai estar o estômago, o pâncreas, o colo sigmoide, todos aonde a gente quer chegar, porque quando a gente aperta, a gente faz pressão profunda, a gente está chegando no sensorial mais grosseiro e a gente consegue acessar, inclusive, as sensações lá no sistema anímico.
límbico. Então, benefícios dos Zengés: desconforto estomacal, distensão abdominal, náusea matinal, principalmente para as grávidas, azia, intoxicação, principalmente por causa do coentro, suporte a todo o trato gastrointestinal. Vocês lembram? A erva doce, o gengibre, o peppermint, esses 4, gente, o coentro, eles fazem esse suporte no trato gastrointestinal de cima a baixo e ajuda a promover uma melhor digestibilidade dos alimentos. E de bônus, você está melhorando aquilo tudo, você ainda vai ajudar a melhorar a desbiose, a inflamação intestinal, proteção hepática, detox, infecção de via aérea superior e doenças autoimunes. Então, queria deixar essa mensagem também para vocês, que antes de pensar que a criança está com um vírus, está com isso, aquilo, está com uma infecção de via aérea superior, pensar se não tem uma alteração do trato gastrointestinal. Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. O Zengés, ele pode auxiliar a tratar as outras doenças. Porque quando você utiliza ele como suporte, ele vai estar dando base ali para o intestino. Então, por mais que a criança realmente esteja com uma bactéria, com uma otite e tudo mais, tratar o intestino é essencial. Por isso que qualquer condição, se eu falar de novo, tá? Qualquer condição que tenha aí na sua casa, use também de base o Zengés, porque esse blend, tem esses 7 elementos no blend, mas em especial esses 4 que eu deixei para vocês, eles vão ajudar ao organismo a entrar no processo de autocura, porque vai estar entrando num equilíbrio o intestino. E lembre-se que o intestino é o centro de autocontrole. E a nutrição funcional e o equilíbrio intestinal possibilitam tratar efetivamente a causa da inflamação, restabelecendo o equilíbrio orgânico e prevenindo as doenças. Olha que top! Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou abrir para perguntas. Tá bom, Thiago? Você tá por aí? Tô sim. Eu tô aqui já. A gente tá chocado. Tá todo mundo chocado aqui. Oi? Tá todo mundo chocado aqui nas conversas aqui. Ah! Tô abrindo aqui o bate-papo aqui. Eu tô chocado. Peraí que eu não tô ouvindo direito. Ah, tá. Oi. A gente tá falando que tá todo mundo chocado aqui no bate-papo. Aqui, falando que... Ah, é? Ai, que bom. Muito bom, muito bom. Eu tô aprendendo muito. Vamos lá, pessoal. Então, onde eu vejo vamos... Tiveram algumas perguntas no início. Se vocês puderem repetir as perguntas, porque agora eu tô com o bate-papo aqui aberto só para fazer as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, a gente perguntou... Perguntaram para a intolerância à lactose. Isso, se ajuda na intolerância à lactose. Cadê? Aqui. Vou procurar aqui para achar. Aqui, ó. Pode ser usada para intolerância à lactose? Tem uma coisa a ver? Não sei se foi eu, foi ele que fez. Vocês foi ele, né? Olha, a melhor coisa para intolerância à lactose é não ingerir lactose. Eu também. Essas pragas não prestam, né? Mas, assim, mesmo assim eu quero, auxilia, tá? Porque eu sou muito intolerante, não só à caseína, mas à lactose. Então, como eu falei, outro dia... Silvana, lembra quando a gente almoçou junta? Que eu comi aquele peixe com... Tinha um negócio de batata baroa? Eu passei muito mal, nem te falei. Eu passei muito mal, muito. Porque, assim, quando tem qualquer tipo de leite, eu passo mal. E eu usei muito Zengés. E me auxilia muito. Então, na primeira aura, né, que a gente fala, na primeira sensação que vai dar algum tipo de dor de cabeça... No meu caso, é dor de cabeça, tá, gente? Mas quem é intolerante à lactose, quem é intolerante à caseína, pode ter outros tipos de sintomas. É utilizar logo os Zengés. Primeiro sinal. Depois que já se instalou a enxaqueca, ele é mais como um suporte. Não vai passar a dor de cabeça sozinho. Vai ter que utilizar outras coisas. Mas se você usar logo no começo, auxilia. Outra coisa também, ele é excelente para quem tem rinite sinusite. Isso, passa aqui no nariz, né? Todo muco. Eu também, eu passo. Maravilhoso. Perguntaram também se ele serve para seletividade. Sim, então. Eu não botei isso ali, não? Não sei. Eu botei, sim. Eu não falei isso. Porque, olha só. Se a criança está seletiva
Onde eu tô aqui? Aqui, vocês estão aqui. Onde tá a página de vocês agora que eu saí? Não tô vendo você. Achei. Ah, tá. Se a criança está seletiva, vamos agora supor que a criança está seletiva porque ela sente aquele cheiro e ela fica enjoada. Uhum. Ou ela sente aquele cheiro e provoca uma liberação de ácido clorídrico que dá azia, dispepsia. Sim, vai auxiliar nesse ponto. O meu filho, ele é muito seletivo alimentar, apesar de já eu considerar ele recuperado e tudo, hoje tem alterações de processamento sensorial. Então, ele ainda é sensorial muito. Então, ele é seletivo. Então, o que eu faço? Antes da comida nova que eu quero oferecer para ele, eu passo nesses pontos de pressão, lembrando que o ponto de pressão do estômago, principalmente, é a mão esquerda. Faço os pontos de pressão, uso muitas técnicas de integração sensorial com os olhos. Faço pressão na região do plexo solar, passo os olhos e isso me ajuda. Gente, parece que é uma coisa de outro mundo. O Matheus tem seletividade alimentar com texturas. Então, ele não aceita alimentos que sejam secos. Ele só quer alimento molhado, tipo papinha de neném. Então, agora ele está comendo pão. Isso já é um ganho que a gente já tem trabalhado há bastante tempo. Mas, assim, sempre passa de formiguinha. E quando acaba o meu pão, não tenho tempo para fazer, porque só eu sei fazer pão aqui em casa. Acaba o pão, ele volta a comer a papinha de bananinha, de fruta, ou de mamão, ou da fruta do dia. Ele volta porque ele não comeu o pão de novo. Eu uso o Zengest, faço pressão profunda, passo na região do estômago, na região do pâncreas, na região do fígado, e isso auxilia muito ele, sim. Então, eu passo para as crianças que eu atendo também, falo para onde passar antes das refeições e tem tido um resultado muito bom, sim. Na calação. A questão de perguntar se pode ingerir, pode sim ingerir, não é problema. Esse ajuda. Usar doTERRA. Eu quero tirar uma dúvida também aqui. Quando a gente faz aquela ação AC, a gente pode usar o Zengest porque tem coentro, então as mães ficam com medo, né, de usar. Medo por quê? Fala que não pode usar coentro quem faz aquela ação AC. Eu acho estranho isso, porque o coentro ajuda a coelar. Ah, porque tem ação antioxidante? Não sei não, olha, eu uso coentro, inclusive faz parte do meu protocolo de AC usar coentro, não entendi. Outra coisa, o cheiro. Eu detesto cheiro de GXM. É por causa do anis. É no anis, O que me fere me cura? Não sei, talvez, mas eu também não sou muito fã do cheiro, me lembra a Troveran. Eu te falei, né? Passar o dedo. Aquela balinha azul, Deriquete, azul. Mas, assim, nesse caso, a gente está acessando atividades sensoriais muito primitivas nesse caso. Então, quando a gente absorve aqueles elementos químicos do óleo, ele vai estar diminuindo a náusea, diminuindo toda essa questão de refluxo e tudo, não porque o cheiro é bom, mas por causa das substâncias que estão presentes ali no óleo. Nesse caso, o Zengest é totalmente diferente o cheiro. É muito difícil alguém querer gostar do cheiro. É a mesma coisa outros óleos também não têm um cheiro tão bom. Por exemplo, o cedro, eu não acho um cheiro tão bom, eu não gosto muito. Mas para mim, faz parte até aqui do meu blend, tem cedro. Por quê? Porque é um óleo que me traz concentração, um óleo que eu gosto muito de usar para fazer palestras, para estudar. Então, assim, o óleo nem sempre tem que ter um cheiro bom para ele ser eficaz. Entendi. Tem gente perguntando aqui sobre o uso, pode ser contínuo para evitar os sintomas. Assim, evitar o sintoma, de novo, gente. Evitar o sintoma é melhor não entrar em contato. Sim, pois é. Mas, assim, o uso contínuo. Outro aqui também sobre prisão de ventre em crianças. Que as crianças podem maravilhoso. Perfeito. Aí você pode passar, né, na pele. Eu gosto de colocar num óleo de coco de cozinha. Cada hora dá um grito no vídeo. Eu gosto de botar nesse óleo de coco caseiro. Eu coloco a gotinha assim. Ou então, esses frasquinhos que tem conta-gotas, eu coloco óleo de coco de cozinha e coloco algumas gotas, dou uma sacudida
e vou pingando na boca dele. Olha lá, olha lá. E mais... Funciona se passar ao redor do umbigo? Sim. Desculpa, doutora Cieri. Funciona o quê? Não ouvi. Funciona se passar ao redor do umbigo? Sim, é um dos locais. Passa É no um umbigo, né? Sim, maior absorção. Óleo no Legal. umbigo. Muito bom. Tem uma postagem no meu Instagram falando sobre óleo no umbigo. Gente, ó, a casa tá quebrando aqui em casa. A primeira coisa que eu faço é pingar o óleo no dedo. Eu vou logo no umbigo. Ah, tá. Achava que você estava pedindo para sair. A casa quebrando. Ah, não, não. Eu falo Eu assim, falava assim, a casa está quebrando, o Matheus está destruindo aí. ó, a casa tá quebrando, eu digo, eu saio da casinha. Aqui, assim, deu prisão de ventre, do remédio de verme. Não fez cocô, GXM em volta do umbigo. O menino faz cocô. Eu tô com eu tenho todo problema, eu tenho emocional, ataca ao meu intestino. Na hora eu tenho dor de barriga. Eu tenho que na cápsula. Um blend sensacional também para fazer massagens é usar o Zengest junto com camomila. Fazer um blend e fazer massagem na barriguinha. Isso, além de acalmar, a camomila é curativa. Ela é um dos principais óleos usados na colite. Tanto que é um dos principais óleos que eu utilizo nos autistas. Você podia pedir para o Maurício fazer umas postagens sobre blends com GXM. Sim. Dele. Vou pedir. Para poder a gente fazer um kit intestino para essa promoção maravilhoso. de TV. Perguntaram aqui se tem que ser diluído. Gente, todo óleo essencial tem que ser diluído, porque os óleos eles são voláteis. Quando eles chegam na pele, eles evaporam, ainda mais para criança. Pode irritar a pele. Tem que irritar a pele. Então, tem que passar sempre com óleo carreador, tá bom? De preferência da terra. É porque às vezes as pessoas pensam, né, que tá puro, aí é mais forte, mas na verdade não, tá, gente? Não. Quando bota o óleo carreador, ele fica mais forte, porque você não perde. É como se fosse uma casinha do óleo, entendeu? Perguntaram alguma coisa ali, amor. Vou ver aqui as perguntas. Calma aí. Cadê? Para constipação intestinal, melhor ingerir? Então, se você tiver as cápsulas do Zengest que vendem, eu não vou falar de botar óleo na cápsula aqui, porque vocês sabem, né? Isso aqui né? Mas, assim, nos Estados Unidos tem a cápsula que é o Digest Zen. Sim, é melhor, sim. Beleza. Para quê? Para constipação, que ela falou? Constipação, isso, intestinal. Não. Constipação faz massagem na barriga com Zengest, faz cocô rapidinho. Então tá bom. Tem gente perguntando aqui se pode ser, como pode ser usada para a halitose. Halitose, bochecho né? Ou a cápsula aí, sim, tem que ingerir. Mas, ó, para halitose, peppermint, olha, gente. Melhor, né? Também acho melhor. Peppermint ou OnGuard. OnGuard também. OnGuard, melaleuca, para matar de bicharada que possa ter na boca. Bochecho. Aqui, uma última pergunta aqui para a gente poder já finalizar. Meu filho tem crises alérgicas respiratórias recorrentes. Será que vai ajudar? Esse é o maior ponto que eu deixei aqui, que eu queria que ficasse guardado aqui. Sim, sim. Tem crise alérgica, tem crise intestinal. Se tem crise intestinal, ajuda. Legal. Então, acho que é isso. Né? Pessoal que tem. A gente quer a doutora Thierry uma vez por mês. É uma doutora Thierry, Maurício, Gabi, Silene. Aqui nas aulas. Quero vocês aqui todo Thierry, muito obrigado. Foi incrível. Nada. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Lembrando, pessoal, que tem algumas pessoas aqui que estão convidados também, que ainda não conhecem assim, os óleos essenciais da Doterra. Tem a procura o pessoal aqui, porque assim, esse mês está com promoção na Doterra, que se você fizer um pedido de inicial, né, isso é só para quem é novo cliente, comprando um kit, né, que vale 120 pontos, ou qualquer compra que seja mais de 100 pontos, você vai receber 50 pontos de volta no mês que vem para poder gastar com qualquer produto. Então, assim, 50 pontos é aproximadamente R$200, então é uma promoção e tanto. Então, vale a pena deixar claro assim, porque isso é só para novos clientes, tá? Eu queria ser novo cliente de novo. Também queria, todo mundo quer ser novo cliente. Mas quem está aqui ainda não é cliente da Doterra, aproveita a promoção. Dá para pedir Zengest aberto. E também mês que vem fazer um carregamento de Zengest. Pô, teve promoção mês passado, né? Teve também. Ou retrasado. Eu ganhei um monte. Foi bobo. Eu ganhei um monte daquele. O Frankincense. Não, foi o Zengest, o Rolon. O Zengest Rolon, sim, que teve bobo. Ganhei um monte. Buy one, get one. A Doterra sempre tem promoção, isso é muito legal da Doterra. Sempre tem uma coisinha ou outra ali para você ganhar hora a mais, tem pontos para você trocar, isso é muito bacana.
Pessoal, muito obrigado por ficar até A aqui. gente não quer acabar. A gente quer acabar a aula. Né? 11 horas, nossa, firmou. 11 horas já. Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Toda semana nós temos aula. Semana que vem a gente tem aula de novo. A gente não está falando mais quem são os convidados para ficar surpresa pro dia. É porque a gente Então, fala que é os convidados não quer aparecer. Preparem que, né, as surpresas são bem grandiosas, estão aparecendo por aqui, né? Então, celebridades obrigada. aparecendo por aqui. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima, até semana que vem. Kelly, Um beijo. Boa noite para todos. Um abração. Tchau, tchau.